Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo Santana e nós estamos começando um quadro hoje chamado Geração de Profetas, onde eu estou tendo a oportunidade de receber aqui o pastor Alex Gonçalves, homem de Deus, meu amigo, e hoje nós vamos conhecer um pouco o ministério dele, saber a forma como ele começou, a chamada. Olha o trecho aí da maneira como ele prega. O que o senhor vai fazer, Moisés? Eu vou enviar um anjo para guiar o povo até a terra prometida. Anjo, Deus, Moisés, fica tranquilo, eu vou colocar uma coluna de fogo do lado desse povo. Pastor Alex, como é que o senhor está, pastor? O senhor está bem? Ô, pastor Rodrigo, é uma honra, né, estar contigo aqui. O senhor é referência para essa juventude, para esse Brasil. O senhor sabe que eu sou admirador do ministério do senhor e fiquei feliz com esse convite. Estamos bem e vamos tentar aí vencer esse desafio dessa entrevista. Amém, pastor. É uma alegria receber o senhor. O senhor tem sido uma referência também para os jovens que desejam começar o ministério da palavra. E eu queria saber para o senhor como é que foi o seu começo, como o senhor começou o ministério da pregação. Assim, a gente costuma dizer o seguinte, os profetas, né, os pastores, eles são forjados no deserto. Eu sei que a teologia ela é válida para nós. Quem aí tem que fazer um curso teológico, faça, porque eu também fiz, né? Quem pode estudar, livros que você lê também são muito importantes. Eu costumo dizer que daqui a 5 anos você vai ser o que você lê hoje, né? Mas nós nascemos mesmo como todo profeta nasceu, no deserto, na fornalha, na cova, né? Começamos com aquele sonho de todo pregador, lendo a Bíblia. Claro que no início você sempre tem inspirações, né? Nós precisamos de um espelho até nós adquirirmos a nossa identidade. E nós estamos aí há quase 20 anos nessa Uau, caminhada. 20 anos pregando, 20 anos não são 20 dias, né? É verdade. Exercendo o ministério da palavra. E assim, hoje o senhor também é pastor de igreja, pastoreia uma igreja em Japeri, não é isso? Sim, Japeri fica, para quem vai assistir o vídeo, Japeri fica ali. É ali. Na Baixada Fluminense, é uma cidade com 100 mil habitantes. Nós pastoreamos ali a querida Ademai. Eu sei que o pessoal da Ademai te segue também lá nas redes sociais, né? Ama muito você, a igreja te ama muito. Inclusive, um abraço pro pessoal aí da Ademai. Aí, tá Deus vendo, abençoe, gente? pastor Alex, homem de Deus. Lá, traz o pastor Rodrigo Santana aqui. E vai aí, gente. E aí nós pastoreamos essa linda igreja ali, pessoas amáveis, dóceis também. E nós tentamos conciliar. E até hoje tem dado certo. Claro que nós não fazemos nada sozinho, né? E quais são os desafios que o senhor enxerga assim, pastor? Porque, por exemplo, você exercer um ministério da itinerância é diferente do ministério pastoral. Sim. O pastoral é o mais pastor local, né? Que cuida, que apacenta. Não que a itinerância, ela não apacenta, mas ela não tem aquele compromisso de você estar mais com pessoas. Às vezes a responsabilidade maior é mais interna, né? De você ter uma vida regada de oração, de compromisso, de consagração. Não que o ministério pastoral não tenha, claro, tem que ter também, mas há uma diferença da itinerância do cara que sai para viajar, pregar por aí para fora, e aquele que só fica apacentando a igreja. Qual é a diferença que o senhor enxerga? Assim, eu não quero, pastor Rodrigo, nunca formar uma opinião e essa opinião tem que ser a correta e nem formalizar a doutrina, mas todo itinerante, ele deveria, pelo menos no início do seu ministério, ele deveria experimentar pastorear ovelhas, né? Para ele saber o que um pastor que está sentado atrás dele quando ele estiver numa grande conferência, o que esse pastor passa, o que esse pastor sente, como esse pastor se desgasta com famílias, com casais, né? Com juventude que hoje vivem desafios do mundo atual. Então, assim, eu não quero aqui dizer é uma regra, mas seria muito bom se todo itinerante pudesse pastorear uma igreja antes de assumir o ministério itinerante, ou pelo menos ser um auxiliar direto ali, né? Sem viajar, para poder sentir um pouquinho, porque infelizmente essa palavra hoje itinerante, ela acabou caindo num descrédito, né? Pelo menos no Brasil, por conta de pessoas irresponsáveis que às vezes trazem uma imagem para o ministério itinerante, que na verdade não é a imagem do ministério itinerante. Pessoas que nasceram do nada. Eu não sou crítico, eu não fico perseguindo meus irmãos, pessoal que faz a mesma coisa que eu faço, então eu não fico perseguindo, eu não sou assim, mas infelizmente hoje nós temos esse pessoal que surgiu e nunca
passou pela escola, né? A escola ministerial, o deserto, a fornalha, nunca lidou com problemas de pessoas ali e não sabe às vezes o que um pastor passa. Eu sei que o senhor conhece muito bem, porque o senhor também pastoreia, mas é fácil às vezes um itinerante ir numa igreja e falar coisas que às vezes comprometem o pastor que está ali cuidando, né? Eu já vi esse itinerante falar assim, se o teu pastor está segurando o teu ministério, ninguém segura o ministério de ninguém. Quando chega a hora, o tempo devido, meu irmão, não existem correntes nem cadeias. Cristo vai fazer na sua vida. Então, e às vezes uma palavra dessa é lançada, o camarada que está ali, que tem um sonho, que está nos ouvindo, vai se levantar contra o pastor e acha que a culpa de não estar acontecendo é do pastor. Então, isso assim, eu estou resumindo. Essas frases podem ser evitadas quando a pessoa já teve uma experiência lá atrás e sabe o que é pastorear. E assim, é muito legal, pastor, a sua colocação assim, porque há uma diferença do pregador que só prega e do pregador que pastoreia. Né? A mentalidade do pastor, do pregador que prega mais pastoreia, ele se preocupa muito com gente. Sim. Porque como ele apacenta e como também ele é um pastor, ele cuida de gente, ele se preocupa com o peso da palavra, né? Sim, sim. A responsabilidade que ele sabe que a palavra deixa. E às vezes o cara que só prega, que vive viajando e não tem um compromisso de lidar com pessoas, ele não tem tanto na prática a experiência que uma palavra pode gerar no coração de alguém. Então eu concordo plenamente com o senhor, porque o ministério pastoral ele acaba deixando mais saudável a mentalidade de quem prega, de quem tem exercício no ministério, né? Hoje, infelizmente, também a palavra itinerante ela banalizou muito. Sim. Né? Hoje o itinerante acaba sendo visto como alguém que não tem compromisso, não tem responsabilidade com o reino, né? Porque é o que o senhor falou, não passou por uma escola, né? Não passou por um discipulado, o que todo itinerante deveria fazer. Sim. Eu acho que a pessoa que deseja começar um ministério, ela deveria primeiro estar junto com o pastor, participar da obra, se envolver com as coisas da igreja, né? Para depois ter o desejo de pregar e começar a servir a igreja na ministração da palavra. E o senhor começou a pregar com quantos anos, pastor? Com 21 eu já estava tentando dar os primeiros gritos. E o senhor já prega nos Gideões já há muitos anos, né? Inclusive agora, recente, na semana passada eu cheguei de lá, foi o 37º congresso, né? E nós tivemos a graça ali de conhecer o pai das missões, né? E sempre que eu falo dele eu até fico bem tocado, porque é uma pessoa que eu amava de verdade e a gente sabe quando alguém nos ama também, né? Sabia do carinho, o amor que ele sentia por mim. E depois a presidência acabou trocando ali, o pastor Reuel também, que é meu amigo, acabou assumindo. Hoje está na presença do pastor Gilmar, que também é um grande homem de Deus. Mas a gente está praticamente há 8 anos, né? Diretamente ali naquele ginásio há 7 anos. E aquilo ali para mim é algo maravilhoso também. E qual foi a mensagem que o senhor ministrou lá que mais tocou o seu coração? Assim, para mim avaliar é um pouco difícil eu avaliar a mim mesmo, né? Mas essa desse ano agora de 2017, vale até a pena você dar uma clicada lá. Pastor Alex Gonçalves, Gideões 2019, né? 2019. Pastor Alex Gonçalves, Gideões 2019. Eu falo sobre a bondade de Deus, né? A revelação da glória ali. Na verdade, quando aquela glória passa, na verdade o que está passando é a bondade de Deus ali, que Moisés tanto insiste. E às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo porque nós se baseamos no momento. E Deus não trabalha com momento, né? Deus trabalha com história. Isso. Então, assim, essa mensagem desse ano para mim me tocou bastante. É porque a gente vive momentos, né, que a gente está mais focado, mergulhado naquela revelação ali. Então, a que está me tocando hoje é essa mensagem de 2019. Legal, pastor. Bênção. E como funciona para o senhor o processo de construção de pregação? O senhor, por exemplo, senta, dobra o joelho e fala assim, eu vou preparar uma mensagem? Ou o senhor, durante a semana, durante o período de oração, de devocional, o próprio Espírito Santo inspira o senhor a palavra? Como é que funciona o momento de construção de mensagem? Assim, para mim particularmente, todo homem de Deus ele tem que ter o seu momento devocional, né? Eu às vezes brinco lá na igreja, no aula de discipulado, diz, meu irmão, às vezes a gente quer ter Deus como nosso garçom, como nosso segurança, e a gente só trata Deus como garçom e segurança. Deus, eu quero isso, Deus me protege. O cara acorda de manhã e fala, Deus me guarda. Chega de noite e ele diz, Deus me guarda. Durante o dia ele diz, Deus, eu quero. Então assim, acho que tem que ter um momento
é onde está você e Deus, né? Eu gosto de ir no monte, mas não vou com tanta frequência, mas eu acho que o momento que a gente tem mais aonde as revelações vêm é quando você está no teu quarto, no ambiente onde está só você, onde você não está ouvindo mais ninguém, né? É ali que o Espírito de Deus começa a trabalhar no teu espírito e é ali que você começa a se lembrar de coisas que às vezes numa leitura bíblica você não percebeu, mas aquilo ali começa a despertar dentro de você, né? E dali em diante você vai construindo. Eu estou no carro, você ouve alguma coisa e você sabe que aquilo ali está dentro do assunto que você está mergulhado. Então as mensagens, assim, para mim pelo menos, as mensagens mesmo não surgem no momento que eu vou gastar 4 horas para construir essa mensagem. Pelo menos para mim não é assim, vai sendo construída ao longo de um mês, de 2 meses, enfim. Tem mensagem que às vezes eu estou pensando no negócio ano passado e de repente eu esqueci aquele assunto, depois no outro ano eu desperto naquele assunto e as coisas vão fluindo novamente, né? Então as mensagens são construídas ao longo do tempo. E eu tenho uma particularidade comigo, pastor Rodrigo, eu não me preocupo muito, talvez eu atingir até, possa ser o nível de maturidade, eu não me preocupo em pegar a Bíblia e fazer assim, eu vou ler o livro do Gênesis hoje. Eu tenho que ler ali todos os capítulos do livro do Gênesis para me dizer para mim mesmo que eu li o livro do Gênesis. Não. Eu pego um trecho ali e às vezes eu fico naquele trecho tentando descobrir o que está acontecendo ali e às vezes eu vou ler 5 linhas e eu fico ali, parado ali. Enfim, eu não me preocupo em ler todo o livro num dia para me dizer para mim que eu li aquele livro. Semana passada mesmo eu preguei sobre o filho pródigo e eu fiquei ali. É uma passagem que é conhecida, né? Todo mundo prega sobre o pródigo. E eu preguei sobre o filho pródigo e fiquei ali matutando aquilo ali, remoendo aquilo ali. E até que surgiu uma revelação que eu nunca tinha visto, né? Então, assim, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Não é verdade, pastor. E assim, tem uma coisa interessante em relação ao que o senhor falou, do homem de Deus, do pregador, que sempre tem a necessidade de estudar a palavra para procurar coisas dentro do texto, ele manter uma vida, um devocional, né? Às vezes nós pastores, eu vou colocar muito meu coração nisso, às vezes nós pastores, quando eu falo nós, eu falo também a mim, a gente se preocupa muito em ler a Bíblia para pregar para o outro, e não ler a Bíblia para edificar nós mesmos, né? Então assim, o devocional ele faz isso, você extrair algo para edificar a sua vida espiritual, né? Você alimentar a sua vida espiritual, alimentar a sua alma. E é interessante você pegar um texto e fazer como o senhor falou, ficar refletindo em cima dele, questionando em cima dele, perguntando por que aquele texto está ali, por que né? Para você extrair o que Deus quer falar com você a respeito daquela palavra. Porque senão às vezes a gente acaba caindo muito no automático, né? Eu vou ler a Bíblia para entregar uma palavra para alguém, para ver o que eu posso procurar no texto para achar para alguém. E nem toda palavra você vai dar para alguém. Sim. Né? Às vezes tem palavras que Deus vai dar só para você. Sim. Para falar o teu coração, para alimentar a sua alma. Então assim, a rotina espiritual ela é tão importante na vida do cristão que Daniel, por exemplo, ele orava 3 vezes ao dia e não deixou a sua rotina quebrar. Sim. Ainda que lhe custasse a cova dos leões. Sim. Então existem rotinas de oração, de momento com Deus, de palavra, que não pode ser quebrada mesmo. Assim, pastor, a gente falou sobre o seu começo, tá, o seu desenvolvimento ministerial, e eu queria que o senhor desse agora um conselho para os pregadores. Qual o conselho que o senhor dá para quem deseja começar agora o Ministério da Palavra, para quem deseja crescer ministerialmente? Qual é o caminho que deve seguir? Pregadores, vamos lá. Primeiro, eu vou tentar resumir o máximo aqui, porque essa fala é muito importante, né? Eu sei que a gente vai alcançar muitos jovens e iniciantes. Primeiro, você tem que estar atualizado, né? Você não tem que remover os princípios antigos. O que é princípio, o que é fundamento tem que ser mantido. Agora, você tem que se atualizar, você tem que pregar aquilo que hoje Deus, nesse tempo, quer fazer, né? A gente não tem que pregar o que a gente acha que tem que acontecer, você tem que pregar aquilo que você sabe que o próprio Deus quer fazer. Outra coisa é respeito, simplicidade, isso é muito importante, pastor Rodrigo. Nós tocamos aqui no início da nossa conversa sobre a questão de pastor de igreja e pastor itinerante. E o pastor itinerante tem que saber de uma coisa: nem todo pastor ele é pregador, e nem todo pregador ele é pastor. Tem pastor que de repente você que
está iniciando o ministério da palavra, o ministério itinerante, o camarada vai estar atrás de você e ele não sabe pregar como você, não tem a eloquência que você tem, mas ele é um pastor. Ele é um pastor e ele precisa ser respeitado à altura, né? E eu tenho muito temor e tremor quando alguém na minha retaguarda tem seus cabelos brancos, 50 anos de ministério, e eu tenho que entender que eu só estou ali porque alguém construiu uma história da igreja lá atrás. Então, assim, se resume nisso, estar atualizado, saber o que Deus quer para esse tempo. Não adianta eu querer trazer um tempo lá de trás para encaixar nesse, e com isso aqui é igual o telefone, né? Meu telefone está aqui, e de vez em quando ele trava, né? Porque tem uma teclazinha escrito atualize, e eu tenho que atualizar. E o que está acontecendo hoje com muitos que não estão atualizados, eles querem trazer um tempo que passou para um tempo onde Deus está trabalhando de outra forma. A gente tem que ser sensível a esse tempo, né? Nós não podemos querer encaixar a nossa vontade nesse tempo. Agora, volto a dizer, respeitando os princípios, respeitando ali tudo que é fundamento, que não pode ser removido. Palavra de Deus, meu irmão, você não pode mudar ela. Agora, Deus troca os tempos, tanto que as dispensações mudaram, e em cada uma delas Deus agiu de forma diferente, né? Então, o pregador tem que estar atualizado no tempo, no mover, o que Deus está fazendo, para ele poder ter uma palavra para alimentar essa geração, entendeu? Então, assim, simplicidade, respeito e atualização. Perfeito, pastor. Eu costumo dizer que o Senhor ele pode até quebrar protocolos, Sim. mas ele não quebra princípios. Sim. Né? Ele pode mudar a forma, que é o que o Senhor está falando, mas ele não quebra os princípios. Sim. Né? A forma muda, a igreja evolui, mas ela não quebra princípios. Sim. Então a mesma coisa de quem está começando, quem deseja desenvolver o ministério, não pode quebrar os princípios, né? Tem que ter uma raiz, né? Tem que viver uma vida com origens na essência, na palavra de Deus, sendo discipulada, crescendo de maneira correta, né? Os tempos vão mudar, a tecnologia vai mudar, tudo vai evoluir, mas os princípios não podem ser quebrados, né? E assim, como o senhor enxerga hoje o evangelho? O que o evangelho hoje representa? Porque, por exemplo, o senhor tem mais de 20 anos de conversão? Sim. Mais de 20 anos. Então o senhor já viu muita coisa no nosso meio. Qual é a diferença que o senhor enxerga do evangelho que o senhor se converteu há tempos atrás para o evangelho de hoje, que é pregado, que é falado? Qual é a diferença que o senhor enxerga nesse evangelho? É assim, a igreja ela é a mesma, né? Os tempos que foram mudados, eu preciso entender que os tempos mudaram, né? Hoje, por exemplo, alguém vai ouvir a nossa palavra através de uma rede social. Há 20 anos atrás a gente não conseguia transmitir através da rede social. Eu posso voltar a 10 anos atrás, que você sabe que era mais complexa essa questão da rede social. Então eu tenho que entender que hoje isso aqui é uma ferramenta. Então eu não posso criticar o evangelho da rede social hoje porque os tempos mudaram, né? Eu não posso ficar criticando alguém que hoje está se utilizando desse meio de comunicação. Você pode perceber que eu respeito até alguns estados do Brasil hoje, que eu tenho pastores amigos, eles ainda proíbem o uso da televisão, né? Mas é a forma deles, é o que eles entendem. Então eu tenho que respeitar isso. Eu não posso chegar lá e querer mudar se é assim que eles estão trabalhando, mas eu não posso também querer hoje criticar alguém que tem um programa na televisão, né? Então, assim, as coisas vieram evoluindo, as coisas hoje estão de outra forma. É claro que hoje acabou se banalizando muita coisa, né? Isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos iriam, eu até preguei sobre isso numa mensagem, muitos iriam se escandalizar, iriam surgir falsos profetas. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Gente que traz escândalo, gente que banaliza a palavra, gente que faz da palavra um mercado para si mesmo. Eu não tenho dúvidas disso. Isso já iria acontecer mesmo. Mas a igreja é a mesma, o evangelho é o mesmo, a Bíblia é a mesma. Eu só tenho que entender o tempo que eu estou. Eu não vou criticar, porque no tempo antigo alguém agiu errado. Não, nós estamos aqui por causa dos antigos, né? E hoje alguém está... Não, tem muita gente boa hoje, tem muito homem de Deus hoje, só que trabalha de uma forma mais articulada do que os outros não tiveram oportunidade, né? Eu tenho certeza, assim, eu vou até liberar uma palavra aqui, tomara que não cause polêmica. Eu tenho certeza que se tivesse a internet hoje, Elias ia colocar alguma coisa lá, né? Chamando todo mundo pro Carmelo amanhã, mas
no tempo dele não existia. Né? Mas se tivesse hoje, com certeza Jesus ia. Até porque assim, a internet ela não possui lado, né? Sim. Não tem um lado na internet. A pessoa não pode falar assim, não, a internet é do diabo. Claro que não. Você pode tanto usar de maneira negativa quanto de forma positiva. É um controle, né? Igual um controle de televisão. Você escolhe o que você vai acessar. Você pode tanto ser edificado na internet, como você pode também ouvir ou receber um conteúdo que venha te prejudicar. E assim, fora que hoje, pastor, a gente prega para muito mais pessoas na internet do que dentro da igreja. Né? Na internet você vê, a gente alcança um número muito maior. Né? Às vezes você vai num congresso que você pega para 5 mil, 6 mil, e o senhor mesmo às vezes tem vídeos aí com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualizações. Olha a quantidade de pessoas. Imagina colocar 1 milhão de pessoas dentro de uma igreja. Meu Deus, né? Então a internet acaba sendo também um veículo, um instrumento para alcançar essas pessoas. E é bom que todo o evangelho seja divulgado. Né? Seja pela rádio, seja pela internet, seja de maneira pessoal. Enfim, o importante é o evangelho ser divulgado. Né? E a minha pergunta, assim, referente ao evangelho também, é porque os tempos mudaram, baseado no que a gente já veio falando, só que o evangelho continua sendo o mesmo. A igreja pode crescer, pode evoluir, pode ter tecnologia, pode ter internet, ela pode desenvolver, mas ela não pode perder os seus princípios. Sim. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde certas igrejas, visões, estão mudando o formato do evangelho para agradar as pessoas, para as pessoas se sentirem satisfeitas, e passam a trazer muito mais um entretenimento, né? Onde você entra numa congregação, onde você participa de um ambiente social, do que um ambiente espiritual, onde se prega Cristo, onde se fala sobre os valores de salvação, né? Então, assim, independente da forma como a igreja está usando hoje, ela não pode perder a essência do evangelho, os princípios do evangelho. Ela pode evoluir com tudo, com internet, ter microfone, ter bateria, ter instrumento, ela só não pode perder os princípios. O que era pecado há 1000 anos atrás continua sendo pecado. O que era pecado há 100 anos atrás continua sendo pecado. Né? Eu falo de princípios. O que é princípio? São as coisas que Cristo estabeleceu para nós e deixou claro para nós aquilo que é pecado, aquilo que deve fazer, aquilo que não deve fazer. Então a gente precisa entender qual é a missão da igreja, o evangelho que deve ser pregado, e fugir de toda filosofia humana que venha atrapalhar o propósito de Deus na propagação do evangelho, na propagação da mensagem do Cristo sobre a nossa vida. E assim, qual é a maior dificuldade que o senhor enxerga hoje da igreja? Assim, tá, o senhor falou, vou até pegar essa linha de raciocínio. Né? Tudo aquilo que na verdade é supérfluo, né? Os enxertos, mas como nós falamos que nos últimos tempos teriam muitos escândalos e essas coisas desse nível, também, pastor Rodrigo, nos últimos dias a Bíblia diz que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, né? Então, assim, nós estamos vivendo, eu não vou dizer para ti que é um avivamento, porque o avivamento mesmo aconteceu lá em Atos 2, né? Mas um reavivamento para o tempo do fim. Então, assim, eu acho que ninguém vai conseguir sustentar esses artifícios que enxertaram na igreja. Essa é a minha opinião, tá? É a opinião do pastor Alex. Não vai dar para ficar movimentando a igreja toda semana com uma rosa vermelha. Não vai dar para ficar movimentando a igreja toda semana com um pouco de sal. Eu vou te dar, de repente, aqui uma vara ungida, um cajado ungido. Meu irmão, eu acho que está chegando um tempo que a palavra está sendo tão propagada, e quem realmente quiser mergulhar na salvação e receber salvação e mudar, transformar a vida através da palavra, eu acho que depois que tiver o entendimento não vai se basear mais nisso, né? Aquela pessoa que fica ali, não, tem que manter a igreja, aí essa semana eu te dou um cajado, na semana que vem eu te dou um pouco de sal, na semana que vem eu te dou uma flor. Meu irmão, eu acho que isso está chegando ao final. Eu acho que o povo despertou, isso está chegando ao final, a palavra agora mesmo ela está sendo propagada, e outra pessoa agora também está propagando a verdade, e o povo não vai precisar mais desses enxertos, né? Mas vai absorver bem, porque os canais, as ferramentas que hoje, como nós falamos aqui, Deus está se utilizando, elas estão funcionando. Como nós estamos aqui agora, tem gente do outro lado, e como eu disse, tem muita gente boa aí nesse propósito de pregar o verdadeiro evangelho.
Meu pastor, obrigado por te receber. Prazer é meu. Foi uma honra e uma alegria receber o senhor participando do nosso quadro Gerações de Profetas. Continue seguindo o pastor Alex Gonçalves aí nas redes sociais. Fala para eles, pastor, qual é o seu Instagram, Facebook, como é que o povo te acha? Gente, segue lá, tá? Na Pastor Alex Gonçalves, não é PR, é Pastor Alex Gonçalves. O Instagram é PR, arroba, né? PR Alex Gonçalves. Vai melhorar na internet, tu vai ver. Tá certo? Você vai ver depois o link aqui na descrição. Você vai poder estar acessando as redes sociais dele, o Instagram, Facebook. Então é isso. É o primeiro quadro hoje da Geração de Profetas. Nós vamos fazer muitos quadros falando a respeito do ministério, né, da propagação do Evangelho. Muitos amigos vão estar com a gente aqui colaborando e vai estar abençoando a sua vida, tá bom? Depois, continua lá assistindo e tem o próximo vídeo também do pastor Alex trazendo uma palavra que vai abençoar o teu coração. Segue lá que vai ser bom, tá bom? Um abraço, paz. Paz.